Parte 3. 1. Celso Augusto Daniel. Celso Augusto Daniel nasceu em 16 de abril de 1951. E o fato de ser um legítimo andreense ainda transbordaria em slogans de campanhas eleitorais. O menino fechado é lembrado por familiares e por quem o conhecera na infância como uma criança inteligente e introspectiva que tinha obsessão pela leitura. Gostava de gibis, palavras cruzadas e depois de livros. Concluiu o primário em 1961, na Escola São José, e depois se transferiu para o Colégio do Carmo. Terminou o ensino médio no Américo Brasiliense em 1968. Era muito ligado à mãe, Maria Clélia Beletato Daniel, conhecida como Dona Lourdes, que dedicava atenção especial ao filho do meio, alérgico ao leite materno. Por causa dessa restrição alimentar, ela vitaminava a mamadeira com suco de cenoura. Adulto, o petista conservaria o hábito de consumir nacos de cenoura crua durante reuniões no gabinete da prefeitura, o que no começo causava estranheza até em seus auxiliares. Na adolescência, Celso Daniel fora frequentador do carrinho de pipocas em frente ao Clube 1º de Maio. Era apaixonado por picolés que consumia diariamente, sem moderação. O sorvete seria outro vício a extrapolar a juventude. Das colegas do Colégio Américo Brasiliense, uma das mais próximas era Regina Célia Agnelli, que ficaria famosa anos depois como a atriz Gigi Agnelli, a apresentadora do programa infantil Bambalalão, exibido na década de 1980 na TV Cultura. Celso passou a maior parte da vida numa casa ampla no centro de Santo André, com uma rotina típica de família tradicional de classe média, marcada por longos almoços aos domingos, idas ao cinema no fim de tarde e aos jogos que o Corinthians mandava no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, na companhia do pai, Bruno José Daniel, e do irmão caçula, Bruno Filho. Em 1976, viajou ao Rio de Janeiro para acompanhar de perto a semifinal do Campeonato Brasileiro contra a máquina tricolor, o Fluminense dos astros do Trimundial no México, Roberto Rivelino e Carlos Alberto Torres. Enrolado numa bandeira do time do coração, costurada por ele e Bruno, foi um dos mais de 50 mil torcedores paulistas que participaram da chamada invasão corintiana ao Maracanã e que voltaram a São Paulo com a vaga para a final do Campeonato Brasileiro após a vitória nos pênaltis. O duelo terminara empatado em 1-1 no tempo regulamentar. Celso Daniel formou-se em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia Mauá em 1973. Mas nunca abandonou os livros nem a vida acadêmica. O currículo que não conseguiu terminar de redigir no mês em que foi morto lembra que era mestre em administração e em planejamento urbano pela Fundação Getúlio Vargas, onde atuara como assistente de pesquisa sobre mercado imobiliário urbano entre 1978 e 1979, até ministrar cursos nos anos seguintes. Ao lado do irmão caçula, ficou em segundo lugar no concurso nacional de monografias sobre administração municipal em 1979, promovido pela Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM, com o trabalho Políticas de Controle do Uso do Solo Urbano, Lei de Zoneamento e Tributação. Foi professor de Economia na Faculdade de Administração de São Paulo, FASP, na Universidade Metodista de São Paulo e na Pontifícia Universidade Católica, PUC-SP. Lecionou diversas disciplinas como Teoria Econômica, Introdução à Contabilidade Nacional, Finanças Públicas e Polícia e Programação Econômica, aplicadas às turmas de Economia e de Ciências Sociais. Em sua vida acadêmica, estudou Administração Pública Municipal, tendo como objetos de análise as finanças dos municípios e as estruturas de transporte no ABC paulista. Também desenvolveu teses sobre participação popular nas prefeituras e movimentos sociais no transporte coletivo. Um dos objetos era a Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de Santo André entre 1982 e 1987. Estudou 3 idiomas, inglês, francês e alemão, e cursou Filosofia e Engenharia de Tráfego na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Como não gostava de computadores nem de datilografia, guardava seus apontamentos e estudos para seminários e palestras em cadernos de espiral. As anotações revelam uma estranha mania. Só escrevia nas linhas das folhas de rosto e não utilizava o verso das páginas. Também tinha o vício de recortar notícias e artigos publicados em jornais e armazená-los em pastas.
Todo o material permanece arquivado no consórcio intermunicipal do Grande ABC sob a guarda da namorada Ivone Santana. O leitor voraz e chato com os livros perdia-se nas páginas mesmo nos estádios de futebol durante os intervalos das partidas, ou quando estava no banco de reservas do time de basquete, esporte que se tornaria sua maior paixão. Era nas quadras que o jovem tímido e desajeitado se transformava num habilidoso ala canhoto difícil de ser marcado. O gosto pelo basquete começou no quintal de casa, onde ele e o irmão João Francisco, 6 anos mais velho, gastavam as horas livres arremessando contra uma cesta instalada na parede. Não demorou para que decidisse treinar em times juvenis, como o Panelinha no ABC, até chegar ao famoso grupo da Pirelli, onde mais tarde ganharia o apelido de Celso Borracha, referência aos braços longos. Era admirador de Vlamir Marques, Rosa Branca e Ubiratã da geração bicampeã mundial nas décadas de 1950 e 1960. O ápice da jornada esportiva como ala do Pirelli, clube que defendeu dos 14 até os 27 anos, foi uma convocação para a seleção paulista de basquete. Também jogou pelo time de Ribeirão Pires na região do ABC e só interrompeu a carreira por causa de uma grave lesão no joelho que o levou à mesa de cirurgia em 1999. Ele aparecia para bater bola, chegou a operar o joelho para poder jogar basquete. Lembra Laís Helena Aranha, ex-atleta do Pirelli e depois técnica da equipe feminina. Na volta às quadras no ano seguinte à operação, foi campeão paulista com o time sênior da cidade de Santo André e se preparava para defender a seleção brasileira Master no Goodwill Games de 2002, organizado na Austrália. Além do empenho com as cores da equipe, também se esforçava pessoalmente em buscar patrocínio para o clube na iniciativa privada. Quando não conseguia, o próprio caixa da prefeitura bancava o time da cidade. Ele nunca largou definitivamente o esporte. Continuou treinando com os veteranos do time da Pirelli semanalmente às segundas e quartas-feiras após o expediente como prefeito. Em dias estressantes, não era raro escapar no horário do almoço para aliviar a tensão sozinho com lances livres e arremessos de 3 pontos. Naquele ano de 2002, porém, Celso Daniel tentaria, na política, sua melhor cesta.